Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Nas nossas duas últimas teleaulas, nós aprendemos muita coisa sobre força, que ela é um vetor e que os vetores força podem ser medidos, decompostos e somados. E hoje nós vamos aprender muito mais sobre força. Nessa teleaula você vai ficar sabendo quais são as 3 leis que explicam o movimento das chamadas leis de Newton. E assim vai ficar sabendo o que é inércia, ação e reação. E vai ver que as 3 leis juntas ajudam e muito a entender os fenômenos da mecânica. Rosinha! Rosinha! Tá no mundo da lua? Não, Maristela, eu tava no mundo da física. Sabe o que é? A gente aprendeu vários tipos de movimentos, mas até agora eu não sei qual a razão para que um objeto se movimente ou não. A explicação está aqui, ó, na minha mão, Rosinha. Dá só uma olhada. Esse aí é Isaac Newton, um dos maiores físicos de todos os tempos. Foi ele que criou o conceito de força. E ele também vivia se perguntando qual era o motivo para um corpo se movimentar. E uma pergunta boa era: quando se joga uma pedra, ela começa a se movimentar devido ao impulso dado pela mão. Mas por que ela continua a se movimentar depois de estar solta? Muito tempo antes de Newton, na Grécia Antiga, eles diziam que a natureza não gosta do vácuo e que a pedra se movimentava porque o ar que ocupava o vazio que ela deixava empurrava a pedra para frente. Naquele tempo eles achavam que o lugar não podia ficar vazio, sem ar. Não existir o vácuo, imagina! Hoje em qualquer supermercado a gente encontra café embalado a vácuo. Muito mais do que isso, Rosinha. O homem já foi à Lua, onde existe o vácuo. E lá foram realizadas experiências com pedras e elas se movimentaram do mesmo jeito. Tudo bem. Os gregos antigos estavam errados. Mas qual o motivo da pedra continuar em movimento? Mas é aí que entra Newton, Rosinha. Bom, ele bolou, ou melhor, ele enunciou 3 leis que explicaram o movimento da pedra e a relação entre movimento e força. Bom, prepare-se aí, porque agora a gente vai conhecer a primeira lei de Newton. Me responde uma coisa, Rosinha. Se um carro estiver parado e não existir nenhum motivo para ele se movimentar, ele vai se movimentar? Claro que não. E se o carro estiver em movimento e não houver nenhum motivo para ele parar, ele para? Também não. Bom, eu acho que você também sabia responder essas perguntas óbvias, não sabia? Pois é, então de certo modo você também já conhece a primeira lei de Newton. Bom, é só substituir a palavra motivo por força. E aí, a primeira lei de Newton pode ser enunciada assim: se a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, este corpo mantém seu estado de movimento. Quer dizer então que se um corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso. Se estiver em movimento, sua velocidade será constante, ou seja, manterá um movimento retilíneo uniforme. Ah, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei de inércia. Inércia. Resistência que todos os corpos materiais opõem à modificação do seu estado de movimento. Se você ainda não sabe, fique sabendo que as situações muito comuns no nosso dia a dia são exemplos práticos da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Tá todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Ah, então também é essa lei da inércia que derruba o cavaleiro quando o cavalo refuga diante de uma barreira. Veja só. O cavalo fica e o cavaleiro continua em movimento, levando maior tombo. Eu estava lendo uma notícia aqui que tem tudo a ver com a lei da inércia. Um pequeno acidente de trânsito. O motorista disse que brecou, mas como estava chovendo e o chão estava cheio de lama, não teve jeito. Ah, e o guarda rodoviário também disse que os pneus estavam carecas. Então não tinha nenhum motivo, ou melhor, nenhuma força contrária ao movimento que fizesse o veículo parar. Eu já entendi o que é inércia.
Mas agora pintou uma outra dúvida. Dá para medir a inércia de um corpo? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, é fácil perceber que os corpos mais pesados têm maior inércia que os corpos mais leves. Afinal, é muito mais fácil empurrar um fusquinha do que empurrar um caminhão. Assim como é muito mais difícil parar um caminhão do que parar um fusquinha. Então é lógico que o caminhão tem uma inércia maior. Mas quanto maior? Será que o seu Newton não respondeu essa pergunta também? O seu Newton esqueceu de responder essa pergunta. Como medir a inércia de um corpo? Não só respondeu, como enunciou outra lei, Rosinha. Ah, já sei. A segunda lei de Newton. Exatamente. E essa segunda lei trata-se da força necessária para movimentar um objeto. E Newton até desenvolveu uma expressão matemática para essa lei. Você lembra daquele carro acidentado que o Clóvis leu no jornal? Pois então imagine que logo depois da batida o carro não ligasse e o motorista tivesse que pedir ajuda para algumas pessoas. Pois então o motorista observou que com uma pessoa empurrando o carro atingia depois de 10 segundos a velocidade de 1,1 metro por segundo. Com 2 pessoas empurrando, o carro atingia no mesmo tempo 2,2 metros por segundo. 4 pessoas, 4,4 metros por segundo. E 8,8 metros por segundo. E assim, usando a relação ΔV sobre ΔT, foi possível calcular a aceleração em cada situação. Para um homem empurrando, a aceleração foi de 0,11 metros por segundo ao quadrado. Para 2, foi de 0,22. Para 4, foi de 0,44. E, finalmente, para 8, a aceleração foi de 0,88 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que cada homem faça 100 unidades de força, que no sistema internacional se chama Newton. Então, F1 é igual a 100 newtons. F2 é 200 newtons, F4 é 400 newtons e a força de 8 homens, F8, é igual a 800 newtons. Agora repare que interessante. Se a gente dividir a força realizada pelos homens pela aceleração produzida no fusquinha, a gente vai ter sempre o mesmo valor, que nesse caso é igual a 909,9 newtons por metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a relação entre a força e a aceleração é uma constante. Você está querendo dizer que quanto maior a força, maior a aceleração? É isso mesmo. A força é diretamente proporcional à aceleração. Para um mesmo objeto, a divisão da força pela aceleração vai ser sempre uma constante. E é essa a segunda lei de Newton, que pode ser escrita assim. A força resultante é igual a m vezes aceleração, onde m é uma constante. A segunda lei de Newton já está aqui, ó. F é igual a m vezes a. Mas que diacho de constante é esse m, hein, Maristela? Bom, para descobrir que constante curiosa é essa, é melhor a gente fazer outras observações. Observar o que acontece quando se empurra um caminhão, por exemplo. Olha só, era exatamente isso que eu estava lendo aqui nessa revista. Eles empurraram um caminhão aplicando cada vez uma força com valor diferente. Aí eles verificaram a velocidade e assim eles calcularam a aceleração para cada caso. Conclusão. A divisão da força aplicada pela aceleração obtida também dá uma constante. Só que no caso do caminhão, ela é bem maior do que no fusquinha. Olha aqui, ó. No caso do caminhão, essa constante é igual a 3.571 newton por metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, a constante m é muito maior no caso do caminhão do que no caso do fusquinha. Eu já tenho meu palpite, mas eu queria ter certeza. O que é, afinal, essa constante m? A constante m nada mais é do que aquilo que a gente chama de massa de um corpo. Isso quer dizer que a constante m, a massa, é a medida da inércia. Ou seja, o caminhão tem muito mais inércia do que um fusquinha, o que é a mesma coisa que dizer que o caminhão tem mais massa. Como a gente viu, a constante m do Fusca é igual a 909,9 newton por metro por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 909,9 quilogramas, que é a unidade de massa usada no sistema internacional.
A mesma coisa para o caminhão. 3.571 Newton por metro por segundo ao quadrado é igual a 3.571 quilogramas. Bom, se a gente conhecer a segunda lei de Newton, dá para determinar a força que age num corpo se nós conhecermos a sua massa e a sua aceleração. No caso desse carro aqui, a massa é de 1.200 quilogramas e sua aceleração ao sair de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, a pergunta agora é o seguinte: qual o valor da força resultante que agiu nesse carro aí? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. O motor faz com que as rodas girem, empurrando o chão para trás, que por sua vez empurram o carro para frente. Existe uma força de resistência ao movimento do carro, que em sua maior parte é exercida pelo ar, chamada força de atrito. Por isso, podemos escrever que a força resultante é igual à força motora menos a força de atrito. Como na segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes A. Substituindo os valores e fazendo as contas, temos que o carro está sob a ação de uma força de 12.000 newtons. Muito bem. A gente já viu a primeira e a segunda lei de Newton. A lei da inércia e a lei da força. Mas não são 3 leis? São, e ainda está faltando uma, que é a terceira lei de Newton. Rosinha, me responde uma coisa. A gente pode empurrar esse carrinho ou qualquer outro objeto sem que ele toque na gente? Não. E a gente pode tocar nessa mesa sem que ela toque na gente? Também não. Agora vai me dizer que isso tem a ver com a terceira lei de Newton? Tem tudo a ver, Rosinha. Presta atenção. Quando a gente faz uma força sobre alguma coisa, esta alguma coisa faz uma força sobre a gente. Bom, vamos voltar ao caso da freada, Rosinha. Imaginando que a pista não estivesse molhada e nem os pneus carecas, o que ia acontecer? Bom, a gente já sabe que para parar o carro precisa de um motivo. Com o freio acionado, as rodas iam travar e os pneus iam raspar no asfalto, fazendo uma força sobre ele. O asfalto, por sua vez, ia fazer uma força nos pneus, uma da mesma intensidade e no sentido contrário ao movimento, que ia fazer com que o carro parasse. Peraí. Então, quando um objeto está em cima de uma mesa, parado, estão atuando sobre ele 2 forças. Uma força devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele e a força de sustentação que a mesa faz sobre este objeto. Isso significa que o objeto faz uma força sobre a Terra, igual ao peso, mas em sentido contrário, assim como faz uma força sobre a mesa de mesma intensidade, mas em sentido contrário. É isso? Perfeito! E essa é a terceira lei de Newton. Escuta só como fica a definição da terceira lei de Newton, também chamada lei de ação e reação. Se um corpo A faz uma força sobre o corpo B faz ao mesmo tempo uma força da mesma intensidade e de sentido contrário ao corpo A. Matematicamente, a gente pode expressar esta lei da seguinte maneira. O vetor força que A faz em B tem o mesmo módulo, mas tem sentido contrário ao vetor força de B em A. E repare um detalhe super importante. As forças de ação e reação estão sempre em corpos diferentes, quando se empurra uma parede, por exemplo. A força que se faz está na parede, e a força que a parede faz, quer dizer, a força de reação está em quem está empurrando. Bom, quer dizer que essa história de eu tenho a força não tem nada a ver, ninguém tem a força. E a força não aparece sozinha, ela aparece no mínimo quando 2 corpos interagem. Bom, agora quando eu termino de ler essa revistinha aqui, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu as 3 leis de Newton. A primeira lei, ou lei da inércia, diz o seguinte: um corpo só altera seu estado de movimento se a soma das forças que agem sobre ele for diferente de 0. A segunda lei de Newton, a lei das forças, diz: a soma de forças, ou força resultante, é igual à massa do corpo vezes sua aceleração. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz: todo corpo que faz uma força sobre outro recebe uma força de reação de mesma direção, mas sentido contrário. E para entender essa história direitinho, você já sabe, né? Estudar e fazer os exercícios do seu livro de física. E na próxima teleaula tem mais. Até lá. Tchau!